Olá pessoal, muito prazer em encontrá-los. Meu nome é Rafael Mendonça, prazer estar com vocês. Vamos para algumas dicas de direito civil do nosso desafio OAB. Separei alguns temas que você tem que saber para enfrentar ali as questões do exame de ordem sem muito problemas. Temos que, de forma recorrente, você vai encontrar na sua prova. Vamos lá. O primeiro tema diz respeito a negócios jurídicos, lá na parte geral do direito civil. Galera, vamos lembrar que o negócio jurídico ele é um acordo de vontade celebrado por duas ou mais pessoas que pode criar, pode extinguir, pode modificar direitos, situações jurídicas em geral. E o negócio jurídico, ele tem dois tipos de elementos, né? Vamos pensar um pouco. Ele tem os elementos essenciais e os elementos acidentais. Os elementos essenciais do negócio jurídico são aqueles que devem estar presentes em todo e qualquer negócio jurídico. São eles: partes, objeto, consentimento e forma. Esses são os elementos essenciais do negócio jurídico. Devem estar presentes em todo e qualquer negócio. Partes, objeto, consentimento e forma. E a gente tem também os chamados elementos acidentais do negócio jurídico, que vão estar presentes no negócio apenas quando as partes convencionarem. Isso quer dizer que os elementos acidentais, eles nunca serão impostos por lei. Eles sempre estarão no negócio quando as partes convencionarem. E esses elementos acidentais são condição, termo e encargo. Estão disciplinados lá dos artigos 121 até o artigo 137 do Código Civil. Lembrando que condição é um evento futuro e incerto, termo é um evento futuro e certo, e encargo é uma contraprestação a um ato de liberalidade. Por exemplo, eu vou doar um carro para você quando você engravidar. Engravidar é um evento futuro e incerto, então celebramos um negócio jurídico sob uma condição. Você engravidar. É um evento futuro e incerto. Você só vai ganhar o carro quando engravidar. Ou então eu poderia dizer o seguinte: olha, eu vou doar um carro para você no dia 30 de outubro desse ano. Dia 30 de outubro é um termo. É um evento futuro e certo. Então, quando chegar no dia 30 de outubro, o carro é seu. Beleza? Então, celebramos um negócio jurídico sob um termo. E eu poderia dizer o seguinte: olha, eu vou dar um carro para você, mas eu quero que durante um ano você me leve todos os dias para o trabalho. Olha, celebramos um negócio jurídico, uma doação, é um contrato de doação, um negócio jurídico, com um encargo. Olha, eu realizei um ato de liberalidade exigindo de você uma contraprestação, que é me levar para o trabalho todos os dias durante um ano. Beleza? Então vamos lá. Os elementos essenciais do negócio jurídico são aqueles que devem estar presentes sempre, em todo e qualquer negócio: partes, objeto, consentimento e forma. Já os elementos acidentais, condição, termo e encargo, só vão estar presentes quando as partes convencionarem. Fechou? Beleza? Bom, além dos elementos de um negócio jurídico, você tem que conhecer os planos do negócio jurídico. Vamos lembrar da famosa escada de Pontes de Miranda, né? A escada pontiana. Os planos do negócio jurídico são 3 planos. Nós temos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia dos negócios jurídicos. Beleza? Quando você olha para um negócio jurídico, vamos lembrar que todo contrato é um negócio jurídico. Então, às vezes, na sua prova, cai alguma questão sobre contrato, mas você consegue matar a questão, você consegue resolver a questão com o que você conhece sobre negócio jurídico, sabia? Então, todo contrato é um negócio jurídico. Então, agora, quando você olha para um contrato, quando você olhar para um negócio jurídico, você tem que lembrar que ele tem 3 planos: plano da existência, plano da
validade, plano da eficácia. Galera, vamos lá. Quando é que um negócio jurídico ele existe? Anota aí. O negócio jurídico existe quando estão presentes todos os seus elementos essenciais, que vocês já sabem quais são. Partes, objeto, consentimento e forma. Então, o negócio existe quando estão presentes todos os seus elementos essenciais, independentemente desses elementos estarem viciados ou não. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda celebrada por um menor de 12 anos de idade. Existe? Existe. Ah, Rafael, mas o contratante lá, o garoto é menor de idade, é incapaz, é absolutamente incapaz. Sim, mas existe. Há um vício nesse elemento parte, mas o negócio existe. Imagina, compra e venda de um carro roubado, compra e venda de 1 quilo de cocaína, existe? Existe. Ah, mas o objeto é ilícito. Tudo bem. No plano da existência não me interessa se há algum vício nesses elementos essenciais. O que me interessa é se esses elementos essenciais estão ali. Sacaram? Tranquilo? Maravilha. Agora vamos continuar. E no plano da validade? Quando é que um negócio jurídico é válido? Anote aí. O negócio é válido quando estão presentes todos os seus elementos essenciais, quando estão presentes todos os seus elementos essenciais e nenhum deles está viciado, ou seja, todos eles estão de acordo com o que determina a lei. É por isso que no plano da validade, a gente tem que ir lá para o artigo 104 do Código Civil, que vai dizer que o negócio jurídico é válido quando as partes são capazes e legítimas, quando o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, quando o consentimento é livre e quando a forma é uma forma prescrita ou não defesa ou não proibida pela lei. Então, o negócio é válido não só quando os elementos essenciais estão presentes, mas quando todos eles estão de acordo com o que exige a legislação. Beleza? Muito bem. Agora, atenção. Quando é que o negócio jurídico ele tem eficácia, ele produz efeitos? Porque vimos o plano da existência, da validade, agora da eficácia. Quando é que o negócio jurídico é eficaz? Quando é que o negócio jurídico produz efeitos? Muito simples. Ele normalmente, galera, em regra, quando o negócio jurídico existe e é válido, ele automaticamente produz efeitos, salvo quando as partes convencionarem os elementos, a presença de algum dos elementos acidentais, condição, termo e encargo. Esses elementos acidentais, eles vão estar no negócio quando as partes convencionarem, você já sabe disso, e eles atuam no plano dos efeitos, da eficácia do negócio. Então, imagina, eu vou doar um carro para você hoje, quando você engravidar. A gente viu isso, né? É uma condição, evento futuro incerto. Então, hoje, esse contrato de doação existe, ele é válido, mas ele não produz efeitos. Ele só vai produzir efeitos, você só vai poder sair daqui de casa dirigindo o carro só vai produzir efeito quando você engravidar. Beleza? Bom, desses 3 planos, existência, validade e eficácia, o mais importante para nós é o plano da validade. Por quê? Porque no plano da validade, como eu dizia, a gente não observa apenas a presença dos elementos essenciais. A gente tem que observar também se algum deles está ou não está viciado. Se algum deles está ou não está viciado. Então, a gente vai analisar vícios nesses elementos essenciais, porque se algum desses elementos estiver viciado, o negócio é inválido. Beleza? Então, notem bem, vamos lá. Nós temos vícios que são vícios de maior gravidade, porque violam questões de ordem pública,
E nós temos vícios que são vícios de menor gravidade, porque violam apenas interesses particulares. Então temos vícios de maior gravidade e vícios de menor gravidade. Beleza? Bom, o termômetro que o legislador nos deu para a gente saber se um vício é de maior ou de menor gravidade, o termômetro é a teoria das nulidades. É a teoria das nulidades. Beleza? Então, se o vício é de maior gravidade, porque viola uma questão de ordem pública, o negócio jurídico é nulo. O negócio jurídico é nulo. Se o vício é de menor gravidade, porque viola apenas interesses particulares, o negócio jurídico é anulável. Beleza? O nulo é muito mais grave do que o anulável. Tanto que negócio jurídico nulo, o vício que o tornou nulo, não pode ser sanado. Negócio jurídico nulo, o vício é um vício insanável. Enquanto no negócio jurídico anulável, o vício é um vício sanável. Tranquilo? O vício é um vício sanável. Então é importante isso ficar claro. Importante isso ficar claro. Agora, não basta você saber que o negócio jurídico é inválido. Você tem que saber se essa invalidade o torna nulo ou anulável. Ou seja, nós estamos falando de uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa. É nulo ou anulável? E é o legislador que vai te dizer quando ele é nulo, quando ele é anulável. As hipóteses de negócio jurídico nulo, estou com o código aberto aqui, façam o mesmo. As hipóteses de negócio jurídico nulo estão no artigo 166 do Código Civil. Esse é um artigo que você tem que guardar, esse é um artigo que você tem que levar para a prova. Olha só 166, galera. É nulo o negócio jurídico quando? É nulo o negócio jurídico quando? 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, vamos lembrar que o único absolutamente incapaz, depois da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também conhecida como Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que alterou o artigo 3º do Código Civil. Após essa lei, o único absolutamente incapaz que nós temos é a pessoa com idade inferior a 16 anos. É a pessoa com idade inferior a 16 anos. Beleza? Então, pegou um garoto lá de 15 anos de idade, celebrou um contrato de compra e venda, a compra e venda é nula. É nula. A compra e venda existe, mas é nula, é inválida. Beleza? E se é inválida, ela nem produz efeito, não chega nem no plano da eficácia. Entenderam a lógica? Ora, inciso segundo. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Olha aí. Então, o negócio jurídico, compra e venda de 1 quilo de cocaína. É nula a compra e venda. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Ah, mas existe? Existe porque todos os elementos estão presentes. Veja, você só vai falar que um negócio jurídico é inexistente, e dificilmente isso vai cair na sua prova, só vai falar que um negócio jurídico é inexistente quando falta um dos elementos essenciais. Por exemplo, um contrato de compra e venda sem a assinatura de uma das partes. Faltou o consentimento daquela parte. Então, faltou um elemento essencial, é inexistente. Vamos continuar aqui no nulo. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Cuidado, porque nesse inciso terceiro, o objeto do negócio é lícito. Beleza? É o motivo que me leva a celebrar o negócio, que é um motivo ilícito. Por exemplo, vou comprar um carro para fazer transporte de carga roubada ou para fazer transporte de drogas. O negócio é nulo, desde que você que me vendeu o carro também saiba disso, porque é um motivo determinante comum a ambas as partes. Então, é um negócio nulo. Inciso 4, desculpa. Não revestir a forma prescrita em lei. Muito cuidado, porque a regra geral no direito civil, nos negócios jurídicos, é o informalismo, é o princípio da liberdade das formas. Eu posso celebrar, está lá no artigo 107 do Código Civil, eu posso celebrar negócios da forma que eu achar melhor, Agora, quando a lei me impõe uma forma, eu tenho que cumprir. E se eu não cumpro? Se eu não cumpro, o negócio é nulo. Se eu não cumpro, negócio nulo. Acabou.
Negócio nulo. Beleza? Por exemplo, o artigo 108 do Código Civil diz que negócio jurídico envolvendo bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos tem que ser celebrado por instrumento público. Então, se eu compro um apartamento de 1 milhão por instrumento particular, é nula a compra e venda, porque não obedeceu com a forma que é determinada pela lei. Inciso 5º. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Não vamos confundir forma e solenidade. Forma está muito mais relacionado com o instrumento do negócio, se é verbal, se é inscrito por instrumento público, instrumento particular, enquanto solenidade está muito mais relacionada com o procedimento, né? O casamento exemplifica isso muito bem. O casamento tem que ter forma pública e tem todo um procedimento, uma solenidade para sua celebração, tem que ter testemunha, autoridade celebrante, processo de habilitação e por aí vai. Inciso 6º. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa, olha que legal. Qualquer negócio jurídico que viola a lei é nulo. Ou às vezes não é todo o negócio jurídico que viola a lei, às vezes é só uma cláusula desse negócio que viola a lei, então ele é nulo, acabou. Muito simples, muito simples. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, aqui no inciso 6º, o artigo 192 do Código Civil, ele diz que os prazos prescricionais só podem estar na lei. Prazo prescricional só pode estar na lei. Acabou. Você não pode convencionar prazo de prescrição. E onde é que estão esses prazos? Nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Todos os prazos prescricionais estão lá. Então, se eu alugo meu apartamento para você, e nesse contrato de locação tem lá uma cláusula dizendo que eu tenho 6 meses para cobrar aluguéis em atraso. Nós estamos convencionando um prazo prescricional. Essa cláusula é nula. Nós vamos declarar a nulidade dessa cláusula, o contrato continua em vigor e vamos aplicar o prazo de prescrição determinado pela lei. Acabou. Problema nenhum. Fechou? E o inciso 7, aliás, você tem que saber os prazos prescricionais, tá? Então a leitura do 205 e 206 é importantíssima. Vamos lá. E o inciso 7 vai encerrar dizendo o seguinte: quando a lei taxativamente o declarar nulo, essa primeira parte do inciso 7 deixa claro que o rol do artigo 166 é um rol exemplificativo. Quando a lei taxativamente o declarar nulo, então nós temos outras hipóteses de nulidade absoluta que estão espalhadas pela lei, espalhadas pelo Código. E aí vem a segunda parte do inciso 7. Quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. A gente tem um monte de artigo no Código Civil que só proíbe a prática de determinados atos, que só proíbe a celebração de determinados negócios, sem cominar sanção alguma. Então, se a lei proíbe a prática, se você ignora essa proibição e pratica o ato praticado é nulo. Por exemplo, o artigo 426 do Código Civil proíbe qualquer negócio jurídico que envolva herança de pessoa viva. Só proíbe. Imagina, meu pai ainda está vivo e eu estou vendendo ali os bens dele, que eu ainda vou herdar quando ele morrer. Esses negócios de venda, de transferência, que envolvem qualquer tipo de herança de pessoa viva, são nulos. Por quê? Porque o 426 proíbe a prática desses atos. Proibiu a prática sem cominar sanção, então pronto, acabou. Né? Negócio jurídico nulo. Fechou, galera? Maravilha. E nós temos as hipóteses de negócio jurídico anulável, as hipóteses de nulidade relativa a negócio anulável, aqui exemplificativamente elencadas no artigo 171. Tá? Olha só o artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, por incapacidade relativa do agente, e aí incapacidade relativamente incapaz, está lá no artigo 4º do Código Civil, depois você dá uma lida. E inciso 2º, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Galera, atenção. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão
que estão disciplinados do artigo 138 até o 157, são vícios no elemento essencial consentimento, são vícios no elemento essencial consentimento que tornam o negócio anulável. Tá? Vocês têm que conhecer cada um desses vícios. E a fraude contra credores é o que a gente chama de vício social, está disciplinado lá nos artigos 158 até o 160 e alguma coisa, 166, enfim, que também torna o negócio anulável. Então vocês têm que conhecer isso aí. Bom, galera, chega de negócio jurídico, queria dar esse norte para vocês. Vamos para a minha segundo tema do nosso desafio OAB, beleza? Vamos lá, galera. Segundo tema é inadimplemento obrigacional. Vamos sair da parte geral e vamos para obrigações. Vamos lá. O inadimplemento ele ocorre quando algum dos contratantes não cumpre os termos do que foi convencionado. Beleza. O inadimplemento ocorre nesses termos. Bom, o inadimplemento é o descumprimento de uma obrigação. Tá? É o descumprimento de uma obrigação. Beleza? Agora vamos lá. Galera, o inadimplemento ele pode ser absoluto ou relativo. Imagine eu te emprestei 10 mil reais, você tinha que me pagar no dia 5, já estamos no dia 15 e você ainda não me pagou. O seu inadimplemento não me pagou nem R$1. O seu inadimplemento é absoluto ou é relativo? Cuidado, é relativo. Cuidado se você responder absoluto, porque vejam, inadimplemento absoluto e relativo não é assim, não pagou nada é absoluto, pagou um pouquinho é relativo, não. Quando é que o inadimplemento é absoluto? O inadimplemento é absoluto quando o credor ele não tem mais interesse no cumprimento da obrigação. Beleza? Ele não tem mais interesse no cumprimento da obrigação. Por isso, resta a ele, credor, resolver a obrigação e exigir perdas e danos frente ao devedor. Beleza? Imagina, você contratou aqui no curso Fórum a nossa super revisão final de véspera para a OAB, nosso SRF. Beleza. Vai ficar o sábado inteiro na véspera da prova ouvindo dicas de todas as matérias para você arrebentar na primeira fase do exame de ordem. Você chega lá no sábado, no lugar marcado, está tudo fechado. Acessa o site do curso, está fora do ar. Beleza. Você faz a prova no domingo, não tem o SRF, a super revisão final. Faz a prova no domingo. Beleza? Beleza. Segunda-feira o curso te liga e diz assim, olha, desculpa, a gente teve um probleminha técnico no sábado, pode comparecer aqui amanhã, terça-feira, que nós vamos disponibilizar a revisão. Você contratou uma revisão para a véspera da prova. Agora que você já fez a prova, já foi aprovado, você acha que o curso está inadimplente? Sim, está. O curso está inadimplente. Agora que a prova passou, você tem interesse no cumprimento dessa... Agora que a prova passou, você tem interesse no cumprimento da obrigação? Não, não tem. Não tem. Então, o curso inadimplemento foi um inadimplemento absoluto. Resta você resolver o contrato que tem com o curso e buscar as perdas e danos. Pegar o seu dinheiro de volta, que você pagou para a revisão, pedir dano moral, porque isso te desestabilizou e por aí vai. Beleza? Então, esse é o inadimplemento absoluto. Agora, aliás, o inadimplemento absoluto está disciplinado nos artigos 389 a 393 do Código Civil. Agora, quando é que o inadimplemento é relativo? É relativo quando o credor ainda tem interesse no cumprimento da obrigação. Ou seja, o que foi convencionado, por mais que tenha ocorrido o inadimplemento, ainda interessa ao credor. Imagina, eu te emprestei o meu carro, você tinha que ter me devolvido o carro no dia 5 e já estamos no dia 15 e não devolveu. Você está inadimplente? Está. Eu, credor, ainda tenho interesse no cumprimento da obrigação? Claro que eu tenho. Eu quero o meu carro. Então, o inadimplemento é relativo quando o credor ainda tem interesse no cumprimento da obrigação. Por isso, ele pode exigir a execução específica da obrigação, ou seja,
que cumpra a obrigação, me devolve o carro, vou entrar com uma ação de reintegração de posse, me devolve o carro, mais perdas e danos. Você ainda vai ter que me pagar pelo tempo em que eu fiquei sem o carro, tive que andar de ônibus, gastei com táxi, ou então perdi uma viagem de negócio, porque eu ia de carro, não tinha comprado passagem de avião e não pude ir, perdi uma reunião, perdas e danos. Beleza? O nosso legislador chamou o inadimplemento relativo de mora. O nosso legislador mora. A mora. Está lá no 394 até o 401 do Código Civil. Então, o que é mora? Você não vai mais dizer que mora é o atraso no pagamento. Você vai dizer o quê? Mora é o inadimplemento relativo, ou seja, é o inadimplemento obrigacional em que o credor ainda tem interesse no cumprimento dos termos daquela obrigação. Acabou. É isso. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Inadimplemento absoluto, o credor não tem mais interesse, então ele vai exigir a resolução do contrato mais perdas e danos. Inadimplemento relativo, o credor ainda tem interesse, ele vai exigir a execução específica do contrato mais perdas e danos. Agora, notaram que as perdas e danos estão presentes tanto no inadimplemento absoluto quanto no inadimplemento relativo? Notaram que as partes têm um contrato previamente celebrado? Então, a pergunta que eu faço é: será que no momento da celebração desse contrato, no momento da constituição da obrigação, as partes podem prefixar as perdas e danos? As partes podem prefixar as perdas e danos? Podem. Podem prefixar as perdas e danos através de uma cláusula chamada de cláusula penal. Então, galera, o que é cláusula penal? É a prefixação das perdas e danos. Olha, você contrata o SRF no curso fora, mas se o curso não disponibilizar para você a revisão de véspera, ele vai te pagar R$2.000 de perdas e danos. Eu vou te emprestar meu carro, mas você tem que me devolver no dia 5. Se não devolver no dia 5, desculpa, eu quero R$5.000 de perdas e danos. Então, é possível que as partes realizem a prefixação das perdas e danos? Sim, através de uma cláusula denominada cláusula penal. E qual é o limite da cláusula penal? Esse limite está lá no artigo 412 do Código. O limite da cláusula penal é o valor da obrigação principal. Então, se eu te emprestei 10 mil, o limite da cláusula penal é de 10 mil. Se eu te emprestei meu carro, o limite da cláusula penal é do valor do carro. Se você contratou uma revisão de véspera, o limite da cláusula penal é o valor que você pagou pela revisão e por aí vai. Então, o limite da cláusula penal é o valor da obrigação principal. Então, isso cai muito em prova quando o examinador ele vai contar um caso para você. Ele vai colocar duas partes celebrando um determinado contrato e uma delas não cumpriu. Então, às vezes, você não precisa saber nada sobre o contrato que a questão se referiu. Às vezes, você vai resolver a questão conhecendo bem o tema negócio jurídico, porque todo contrato é um negócio jurídico. E você vai resolver a questão conhecendo bem o tema inadimplemento. Porque o que houve ali, o descumprimento do contrato, um dos contratantes não cumpriu aquilo que foi convencionado, o que houve ali foi um inadimplemento. E o inadimplemento, como eu dizia, é a fonte da responsabilidade civil contratual. Enquanto o ato ilícito, a gente fala na responsabilidade civil extracontratual, quando a gente fala inadimplemento, a gente está no campo da responsabilidade civil contratual, ou seja, ofensor e vítima têm um vínculo jurídico, credor e devedor têm um vínculo jurídico. Beleza? Salve, galera! Vamos lá para o nosso desafio OAB, continuando aqui com os temas de direito civil que você vai arrebentar na prova. O nosso terceiro tema, ele diz respeito a vício redibitório. Vamos lá. O vício redibitório ele está disciplinado nos artigos 441 ao 446 do Código Civil. E vício redibitório nada mais é do que o vício oculto,
anterior à tradição, de não conhecimento do adquirente, que torna a coisa imprópria para o fim ao qual ela se destina, ou lhe diminua o valor. Por que é importante dizer isso, né? Porque não é qualquer vício oculto que é redibitório. Para ser redibitório tem que ser muito mais do que oculto. Para ser redibitório tem que ser um vício oculto, anterior à tradição, de não conhecimento do adquirente, que torna a coisa imprópria para o fim ao qual ela se destina, ou lhe diminua o valor. A ideia é essa, beleza? Vamos lá. Digamos que eu comprei o seu carro, depois da aquisição do bem, enquanto eu andava com o veículo, estou ali me acostumando com ele, eu percebo vários vícios redibitórios, coisas que eu não vi no momento da celebração do nosso contrato. Imagina, é um probleminha no freio, a marcha está emperrando, o acelerador não está muito bom, enfim, tem vícios no veículo. Vamos lá, primeiro ponto importante aqui. O que é que a vítima de um vício redibitório, o que é que ela pode fazer frente ao alienante, frente àquele que lhe vendeu a coisa, que lhe transferiu a coisa com vício redibitório? A vítima de um vício redibitório pode fazer uso das chamadas ações edilícias. Quais são as ações edilícias? Nós temos a ação redibitória e a ação estimatória. A ação redibitória visa a resolução do contrato, com a devolução do valor que foi pago aquela coisa. Enquanto a ação estimatória visa o abatimento proporcional do preço com a manutenção do contrato que foi celebrado. Então imagina, se eu comprei o seu carro está cheio de vício redibitório, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu movo uma ação redibitória, pleiteando a resolução do contrato com a devolução do valor pago, ou eu movo uma ação estimatória, pleiteando a manutenção do contrato mais um abatimento proporcional do preço. Beleza? Uma outra pergunta que é muito comum na prova é se eu posso combinar essas ações edilícias, tanto a redibitória quanto a estimatória, se eu posso combinar as ações edilícias com perdas e danos. E aí? Galera, olha só o que diz o artigo 443 do Código Civil. Diz assim: se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Então, eu posso combinar as ações edilícias com um pedido de perdas e danos? Depende. Depende do quê? Depende se o alienante conhecia ou não o vício. Beleza? Depende se ele conhecia ou não o vício. Imagina, comprei o seu carro, cheio de vício redibitório, levo na autorizada do veículo, o mecânico olha para o carro e fala: ih, de novo esse carro aqui, cansei de avisar para o antigo dono, para a antiga dona que tinha lá um problema, não sei o que. Eu falo: então eles sabiam? Sabiam. Então, anota aqui que eles sabiam, tá? Então, tem uma prova de que você conhecia o vício na época em que me vendeu o veículo, portanto, eu vou acumular o pleito redibitório ou estimatório com as perdas e danos, tá certo? Vamos lá. Galera, qual o prazo para que eu, vítima de um vício redibitório, qual é o prazo para que eu possa manejar uma ação redibitória? As ações edilícias, desculpa. Os prazos são prazos decadenciais e tudo vai depender, de acordo com o que diz o artigo 445, tudo vai depender se no momento em que eu adquiri o bem, se eu já estava ou não na posse desse bem. E também uma análise se o bem é móvel ou imóvel. Olha só, o artigo 445 do Código Civil. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade. Então, nós temos aqui duas situações bem definidas no 445 caput. A primeira situação é:
Se o adquirente não estava na posse do bem, o prazo é computado da data da entrega desse bem e é de 30 dias para móvel e 1 ano para imóvel. Então, comprei o seu carro hoje, você me entregou o carro hoje e eu descobri um vício redibitório. Tem quanto tempo da data da entrega para poder reclamar esse vício? 30 dias. Acabou. Beleza? Comprei a sua casa de praia e depois eu descubro várias infiltrações, vários vícios redibitórios. Quanto tempo eu tenho? Comprei a casa hoje, você me entregou a chave hoje. Quanto tempo eu tenho para requerer a fazer uso das ações edilícias? Quanto tempo? Olha, eu tenho 1 ano. Acabou. Agora, se eu já estava na posse do bem, na data em que ocorreu a alienação desse bem, se eu já estava na posse do bem, na data da alienação, esses prazos de 31 anos serão reduzidos à metade. Imagina, eu estou alugando o seu carro, já tem 3 meses, estou alugando o seu carro. E aí hoje eu comprei. Na data da alienação, na data da compra, eu já estava na posse do bem? Já. Então, da data da alienação, eu tenho 15 dias para reclamar os vícios redibitórios. Beleza? O bem imóvel, eu estou alugando a sua casa. Já estou alugando a sua casa há 2 anos. Comprei hoje. Da data da compra, da data da alienação, eu tenho 6 meses para reclamar vícios redibitórios. Beleza? Então, olha só que interessante, galera. Olha que interessante, né? Imagina. O prazo vai depender se eu estava ou não na posse do bem na data em que a alienação ocorreu. E aí você pode me questionar. Mas, Rafael, e se o vício, por sua natureza, for um vício, se o vício, por sua natureza, for um vício que só pode ser descoberto mais tarde? Se o vício redibitório, por sua natureza, ele só puder ser descoberto mais tarde. Por exemplo, comprei sua casa de praia, e eu só descobri os vícios redibitórios, só descobri as infiltrações 5 anos depois, 2 anos depois, porque caiu um temporal atípico naquela região, tal. Para os vícios redibitórios, que por sua natureza só podem ser descobertos mais tarde, todos esses prazos que eu me referi aqui, eles não serão computados, eles não serão contados da data da entrega, nem da data da alienação. Eles serão computados da data em que eu tomo ciência desse vício. Beleza? Bom, o último ponto que eu queria conversar com vocês sobre vício redibitório é que, galera, não confundam vício redibitório com vício do produto. Vício do produto, a gente estuda lá em direito do consumidor. Vício redibitório, a gente estuda em direito civil, ou seja, se eu tenho uma relação de consumo, é vício do produto. Se eu tenho uma relação civil, é vício redibitório. Se eu compro o seu carro, você é meu vizinho, meu amigo, eu comprei o seu carro. Essa aqui não é uma relação de consumo, essa é uma relação civil. Beleza? Então, se o seu carro tem um monte de problema, é vício redibitório. É a teoria dos vícios redibitórios, Código Civil, que eu vou aplicar. Agora, se eu compro esse carro numa concessionária de veículos, aí nós estamos no campo da relação de consumo. Relação de consumo, artigo 18 do CDC, é vício do produto. Beleza? Mas qual é a diferença? Numa relação de consumo, é considerado vício do produto qualquer vício. Pode ser aparente, pode ser de fácil constatação, pode ser oculto, não interessa, é vício do produto, é relação de consumo, eu sou um consumidor vulnerável, ponto. Agora, se eu compro o seu carro, você que é meu vizinho, uma relação civil, você alienante, só responde pelos vícios redibitórios, ou seja, só responde pelos vícios ocultos. Então, assim, se eu compro o seu carro e tem um buraco no teto, mas eu não percebi quando comprei, você é meu vizinho, uma relação civil, uma semana depois choveu, eu percebi que tem um buraco no teto do carro, posso reclamar esse vício de você? Não, por quê? Porque numa relação civil, você alienante
só responde pelos vícios redibitórios, ou seja, só responde pelos vícios ocultos anteriores à tradição, de não conhecimento adquirente, etc, etc, etc. Certo? Agora, se eu compro esse carro numa concessionária de veículo, a relação de consumo pode ter um buraco enorme no teto. E se eu só descubro uma semana depois, eu posso ir lá reclamar. Porque numa relação de consumo, o fornecedor de veículo ele responde por qualquer vício. Seja aparente, seja de fácil constatação, seja oculto, não interessa. Não interessa. Beleza? Bom, vamos lá. Chega de vício redibitório, vamos para o quarto tema do nosso desafio OAB. E o tema é ações possessórias. Vamos lá, galera. Bom, primeira coisa que você tem que saber aqui é o conceito de possuidor. O conceito de possuidor está no artigo 1196 do Código Civil. Possuidor, diz lá o 1196, possuidor é aquele que exerce pelo menos um dos poderes da propriedade. E os poderes da propriedade, eles estão lá no artigo 1228 do Código Civil. São os poderes de usar, fruir ou gozar, dispor e reivindicar. Então, o possuidor é aquele que exerce pelo menos um dos poderes da propriedade. Muito bem. A posse, de acordo com o artigo seguinte, o artigo 1197, ela pode ser uma posse direta ou uma posse indireta. Posse direta é de quem está em contato efetivo com a coisa. Posse indireta é de quem abriu mão desse contato efetivo com a coisa. Por exemplo, eu sou proprietário desse apartamento, eu moro nesse apartamento. Então, eu tenho propriedade e tenho posse. E aí eu começo a alugar esse apartamento para você. Eu continuo sendo proprietário, mas eu transferi a seu favor a posse direta desse bem. Então, eu desdobrei a posse. Veja, eu me mantive proprietário e me mantive possuidor indireto desse bem. E você, locatário, se torna possuidor direto desse bem. Beleza? Houve um desdobramento da posse. Tá certo? Muito simples, né? Tudo tranquilo? Maravilha, galera. Bom, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Quando uma pessoa tem posse, não esqueçam disso, a posse é um direito. A posse é um direito. Quando eu digo que alguma coisa é um direito, o recado que eu estou dando é que ali tem efeito jurídico sendo produzido. Então, quando eu digo que você é possuidor de um apartamento, tem efeito jurídico ali. O possuidor pode ser indenizado por benfeitoria, o possuidor tem direito aos frutos daquele determinado bem, o possuidor pode fazer uso das ações possessórias. Então, quando há posse, há também efeito jurídico sendo produzido. Agora, atenção aqui, vamos lá. É completamente diferente de uma detenção. Enquanto a posse é um direito e, portanto, produz efeitos jurídicos, a detenção é um fato. E fato não produz efeito jurídico. Então, a detenção não produz efeito jurídico. Então, o detentor não pode ser indenizado por benfeitoria, o detentor não tem direito aos frutos decorrentes daquele bem, o detentor não pode fazer uso das ações possessórias. Beleza? Então é importante que você saiba quais são as hipóteses de detenção no âmbito do Código Civil brasileiro. Nós temos duas espécies de detenção, duas hipóteses de detenção. A primeira delas está no artigo 1198 do Código Civil, que vai dizer que aquele que conserva a coisa em nome de outrem, dada uma relação de subordinação, não tem detenção, tem posse. Não tem detenção, tem posse. Desculpa, não tem posse, tem detenção. Perdi aqui, desculpa, tem detenção. É justamente nessa hipótese de detenção do 1198,
aquele que conserva a coisa em nome de outro em dado uma relação de subordinação, que entram como exemplos de detentor o caseiro, o porteiro, o motorista com relação ao veículo, o policial com relação à arma funcional, olha, a empregada doméstica, o zelador de um prédio, todos esses, eles estão na coisa em nome de outra pessoa, dada uma relação de subordinação, portanto são detentores, não são possuidores, então ali não tem efeito jurídico algum. E a outra hipótese de detenção que nós temos está lá no 1208, primeira parte do Código Civil, que vai dizer assim: não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Induzem o quê? Detenção. Então, se eu deixo você passar um final de semana na minha casa de praia, você não é possuidor daquela casa de praia, você é detentor. Se eu deixo você cortar caminho pelo meu terreno, enquanto você está ali no meu terreno, você não é possuidor do terreno, você é detentor do terreno. Então, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, induzem detenção. E o detentor, a detenção não produz efeito jurídico. Então, o detentor não vai poder usucapiar o bem, não vai poder fazer uso de ação possessória, não vai poder ter indenização por benfeitoria, direito a frutos, nada disso. Beleza? Então, cuidado, porque só podem manejar ações possessórias os possuidores. Só podem manejar as ações possessórias os possuidores. Beleza? Tranquilo? Para que servem as ações possessórias? Vamos lá. As ações possessórias, elas buscam defender a posse de 3 possíveis violações. Elas buscam defender a posse de 3 possíveis violações. Então, o pressuposto que a gente tem que estabelecer é o seguinte: se a razão de ser das ações possessórias é defender a posse de algumas possíveis violações, só podem manejar ações possessórias quem for possuidor, os possuidores. E mais, eu tenho que ser o possuidor no momento em que essa violação ocorreu. Eu preciso ser possuidor no momento em que essa violação ocorreu. A ideia é essa, beleza? Então, se eu sou possuidor, direto ou indireto, e ocorreu alguma das violações que eu vou indicar aqui, eu posso, para cada uma delas, manejar uma ação possessória como uma forma de proteger a posse. Quais são essas violações que as ações possessórias protegem? As ações possessórias protegem a posse de uma ameaça, de uma turbação ou de um esbulho. Nós temos uma ação possessória para cada uma dessas violações: ameaça, turbação e esbulho. Quando a minha posse é ameaçada, eu faço uso do chamado interdito proibitório. E o objetivo do interdito proibitório é fazer cessar aquela ameaça. Se a minha posse é turbada, e o que é turbação? Turbação é a perda parcial da posse. Se a minha posse é turbada, eu vou manejar uma ação chamada de ação de manutenção de posse. E se eu sofro um esbulho, o que é um esbulho? Esbulho é a perda total da posse. Se eu sofro um esbulho, eu vou manejar uma ação chamada de ação de reintegração de posse. Então essas são as 3 ações possessórias que têm o objetivo de proteger a posse de uma ameaça, de uma turbação ou de um esbulho. Interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse. Beleza? Bom, galera, vamos seguir para o nosso último tema do desafio AB, tema de número 5, que diz respeito à tutela e à curatela. Vamos lá, gente. Bom, tutela e curatela são 2 institutos que visam suprir incapacidades. Então, falou em tutela, falou em curatela, automaticamente eu estou olhando para um incapaz, beleza? Só que a semelhança entre elas, portanto, está muito claro, né? Tutela e curatela vão suprir incapacidade, mas qual seria a diferença entre tutela e curatela?
A tutela, ela se presta a suprir a incapacidade de um menor, enquanto a curatela vai suprir a incapacidade de um maior. Então, falou em tutela, você pensa no menor incapaz. Falou em curatela, você pensa no maior incapaz. A ideia é essa. Vamos lá, vamos começar aqui analisando a tutela. Primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte. Bom, Rafael, você deve estar pensando aí, né? Bom, Rafael, se a gente está falando de um menor incapaz, porque o menor pode ser capaz quando ele é emancipado. E a gente tem várias espécies de emancipação. Agora, quando eu estou falando de um menor incapaz, em regra, né, o menor é incapaz, normalmente quem o representa, quem o assiste, são os seus pais, através do exercício do poder familiar. Beleza? Através do poder familiar. Tranquilo? Então, por que é que eu preciso nomear um tutor para aquele menor se os seus pais já fazem esse papel? É porque alguma coisa aconteceu com o poder familiar que os pais exercem sobre aquele menor. Ou o poder familiar foi suspenso, ou o poder familiar foi extinto. As hipóteses de suspensão e perda do poder familiar estão elencados nos artigos 1634 a 1638. 1634 a 1638. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem. A hipótese mais comum de perda do poder familiar, e a necessidade vem de você nomear um tutor daí, é justamente a morte dos pais. Tanto que, na grande maioria das vezes, quem indica o tutor são os próprios pais, normalmente em testamento, né? Se eu tenho um filho menor, eu posso fazer um testamento não só dispondo dos meus bens, mas dizendo o seguinte, olha, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que o tutor do meu filho seja fulano. Beleza. Tranquilo? Se os pais não indicaram ninguém, a lei te dá um rol de tutores possíveis, e se nenhuma daquelas pessoas indicadas pela lei existirem na vida daquele menor, o juiz decide quem será o tutor. Bom, a tutela é muito simples, porque você tem um menor incapaz, ponto. É menor incapaz. Agora, o grande problema está na curatela. Beleza? Porque na curatela a gente está falando de um maior incapaz. Então, para você declarar a incapacidade daquele maior e pleitear a nomeação de um curador, você precisa propor uma ação de interdição. A ação de interdição serve para isso. A ação de interdição se presta a isso. Beleza? A declarar a incapacidade de um maior e nomear um curador para aquele maior. Galera, os maiores incapazes, eles estão no artigo 4º, inciso 2º, 3º e 4º. Olha o artigo 4º. Porque o artigo 3º fala do menor com idade inferior a 16, o artigo 4º fala do menor com idade entre 16 e 18 anos, né, os menores de 16 e 17 anos, e o artigo 4º, inciso 2º, 3º e 4º, vai falar quem são os maiores incapazes. Olha só, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. Beleza? Então isso é importante, importante. Então se tem um pródigo, por exemplo, que eu quero interditar. Minha mãe está lá com a prodigalidade, né, incidindo, tá, é pródigo. O que eu vou fazer? Mover uma ação de interdição contra minha mãe. A minha mãe pode não concordar que ela é pródiga, pode contestar, pode apresentar isso defesa, a gente vai para uma sentença, é um processo de jurisdição ali contenciosa, não é? Então, eu vou mover uma ação de interdição contra ela e a sentença vai declarar a incapacidade que já foi definida por lei, pródigo é incapaz, acabou,
e vai constituir um curador e vai nomear um curador para assistir a minha mãe. Porque é assistência no caso, né? Porque os maiores incapazes são relativamente incapazes, né? Os maiores incapazes estão no artigo 4º, inciso 2º, 3º e 4º. Então, são relativamente incapazes. O curador, portanto, é um assistente desse menor incapaz. Agora vejam, né? Vamos lá. Galera, tutela você já sabe tudo, curatela você já sabe tudo, e a gente tem um terceiro instituto aí que você não pode confundir com tutela e curatela, que é a chamada tomada de decisão apoiada, que está lá no artigo 1368, letra A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência, e vamos lembrar da Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiência são plenamente capazes, não tem papo, qualquer deficiência, a pessoa é plenamente capaz. Pode ser deficiência física, pode ser mental, enfim, intelectual, qualquer tipo de deficiência, não tira da pessoa a sua plena capacidade. Então, a tomada com decisão apoiada, diferente da tutela e da curatela, que visam suprir incapacidade, a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência, portanto plenamente capaz, realiza um requerimento judicial devidamente fundamentado, indicando pelo menos 2 pessoas para serem nomeadas como suas apoiadoras. Pelo menos 2 para serem nomeadas suas apoiadoras. Vejam, esses apoiadores não vão assistir e não vão representar a pessoa com deficiência, já que ela é plenamente capaz. Os apoiadores, a palavra de ordem aqui é auxílio. Os apoiadores vão auxiliar a pessoa com deficiência para a prática dos atos da vida civil. É para que a pessoa com deficiência possa, já que é plenamente capaz, realizar de forma mais qualificada os atos da vida civil. A ideia é essa. Beleza? E na própria sentença que nomeia esses apoiadores, a própria sentença pode indicar para quais atos esses apoiadores têm que auxiliar a pessoa com deficiência. Por exemplo, eles vão participar apenas dos atos que envolvam bens imóveis, praticados de transferência de propriedade. Aquela pessoa com deficiência tem um vasto patrimônio, quando ela for vender imóveis, os apoiadores devem auxiliá-la naquela venda. Não estão assistindo, não estão representando. Então, se os apoiadores dizem para o apoiado fazer uma coisa e o apoiado quer fazer outra, o que vale é a vontade do apoiado e ponto. O que vale é a vontade do apoiado e ponto. Boa. É a vontade do apoiado. Ah, meu apartamento vale 1 milhão, eu vou vender por 300 mil. Os apoiadores dizem, não faça isso, você está vendendo muito barato. Ele diz, o problema é meu, ele pode vender? Pode. O máximo que os apoiadores podem fazer, de acordo com o parágrafo 6º do 1368, letra A, é quando o ato a ser praticado pelo apoiado for lhe causar grave prejuízo, os apoiadores podem informar isso ao juízo que nomeou-os como apoiadores, e o juiz, ouvido o MP, vai tomar algum tipo de decisão. Mas, a priori, a princípio, o ato praticado pelo apoiado é completamente válido, ele é plenamente capaz e por aí vai. Então, não confundam tutela com curatela e também com a tomada de decisão apoiada. É isso, galera. Foram 5 temas no nosso desafio OAB, negócio jurídico, inadimplemento obrigacional, vícios redibitórios, ações possessórias, tutela e curatela. Espero que eu tenha sido claro. Tenho certeza que você vai arrebentar na prova. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no @prof.rafaelmendonça. Valeu, galera. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Fala, galera, estamos começando aqui o nosso desafio da OAB, os principais tópicos necessários para a tua aprovação. Eu sou o professor Lobo Lourenço, professor de Direito Processual Civil, e vou pegar com vocês aqui os principais temas
que a FGV costuma cobrar no exame da ordem, tá? Então, olha só, vou subir o material para vocês, vou escrevendo em cima, vou trabalhando alguns pontos aqui, que são os pontos mais importantes, são aqueles temas que a banca costuma cobrar com mais frequência para vocês, beleza? Então, olha só, vai subir na tela para vocês o material aí, e eu vou escrevendo em cima desse material para vocês, tá? Primeiro ponto, as ações no processo civil, elas tramitam pelo chamado procedimento comum, artigo 318 do CPC. Então, a regra no processo civil é que as ações tramitem... Peraí que eu fiz errado aqui. A regra no processo civil é que as ações tramitem pelo procedimento comum, artigo 318 do Código de Processo Civil. Tomem cuidado que é comum a prova jogar para vocês lá, por exemplo, a ação é tramitando pelo procedimento sumário, pelo procedimento ordinário. Não existe. As ações tramitam pelo chamado procedimento comum. E aí o principal ponto, que a banca já perguntou diversas vezes isso, é o seguinte: quando a ação tramita pelo procedimento comum, pode colocar a tela cheia para eles, não tem problema não. Quando a ação tramita pelo procedimento comum, veja, eu apresentei aqui a minha petição inicial, então eu dei entrada na minha petição inicial. O que acontece aqui? Eu tenho obrigação de, já na minha petição inicial, informar se eu tenho ou não tenho interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Olha lá o 319, inciso 7 do Código de Processo Civil. Toda vez que eu apresentar minha petição inicial, a lei exige que eu já apresente na minha petição inicial dizendo se eu tenho interesse ou não na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que eu dei entrada na minha petição inicial e informei que não há interesse. Posso, Haroldo? Claro. Agora, veja, mesmo eu dizendo na minha petição inicial que eu não tenho interesse na realização da audiência, que eu não estou interessado, direito meu. Ninguém é obrigado a fazer audiência, ninguém é obrigado a fazer acordo. Ainda assim, essa audiência vai ser marcada. Então, você vai ter aqui a audiência do artigo 334 do CPC. A audiência do artigo 334 é uma audiência de conciliação ou de mediação. Galera, se liga, não faz prova da OAB sem pelo menos ler mais 3 vezes o artigo 334 do CPC. Você tem que ler o 334, os seus parágrafos, é um artigo muito perguntado em prova. Então, a chance de ser cobrado alguma coisa disso aí é muito grande. E aí, veja que eu coloquei. Pega lá o 334, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Vou subir para vocês de novo. 334, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Só não haverá audiência em 2 hipóteses. Então, ou seja, a regra do procedimento é a obrigatoriedade de ter audiência. Então, em regra, dentro do procedimento comum, a regra é termos audiência. Ah, Haroldo, mas eu falei na petição inicial que eu não queria audiência. Não interessa. Ainda que eu tenha dito na petição inicial que eu não estou interessado na audiência, o juiz vai marcar. Bota na tela grande para eles verem e fica mais fácil para eles visualizarem. Veja, ainda que eu fale na petição inicial, como eu falei aqui, que eu não tenho interesse, a audiência vai ser marcada. Por quê? Somente não haverá audiência em 2 situações. Primeira, quando autor e réu, de maneira expressa, manifestarem o desinteresse. Quando autor e réu expressamente manifestarem o desinteresse. Ou quando o litígio não admitir autocomposição. Então, são 2 hipóteses. Guardem bem essas hipóteses. As 2 já foram perguntadas em prova. Vamos recapitular a conversa. Quando o autor disser que não tem interesse, no meu exemplo, o autor disse que não. Mas só ele falar que não tem interesse impede a realização da audiência? Claro que não. Olha a primeira hipótese, quando o autor e réu expressamente manifestar o desinteresse. Então, veja, o réu ele foi citado, veio ao processo, compareceu ao processo, depois da citação, entrou com uma petição aqui no processo e informou o seu desinteresse. Pronto. Agora sim.
Ou seja, eu tive o não do autor e tive o não do réu. Nesse caso, a audiência sai de cena. O juiz vai retirar a audiência da pauta das suas audiências. Você compreendeu isso? Ele vai retirar a audiência da pauta. Vai deixar de ter audiência. Sempre que o autor falar que não quer, o réu falar que não quer. Agora tem que ser de maneira expressa, tá? O autor falar não na petição inicial, réu ingressar com uma petição simples, uma petição intercorrente ao longo do processo, informando o seu desinteresse. Perfeito? Agora, olha só, presta muita atenção. A segunda hipótese é quando o litígio não admitir autocomposição. Então, veja, vamos imaginar que eu tenho uma ação de interdição. Sabe o seu avô? Aquele velhinho querido da família? Mas ele está velhinho. Não tem mais discernimento para praticar os atos da vida civil, não sabe ir ao banco sozinho, não pode atravessar a rua sozinho. Você tem que interditá-lo. Já que você vai ter que interditar, isso é uma ação que envolve a capacidade civil do seu avô. Já que é uma ação que está envolvendo a capacidade civil do seu avô, presta bem atenção. Não tem como fazer acordo. Não tem como ter autocomposição. Você entende que é um direito indisponível? Entende que é um direito indisponível? Não tem como marcar audiência, então é perder tempo. Não adianta o juiz marcar audiência, então toma cuidado. Duas situações onde não vamos ter audiência. Guarda bem isso. Quando o autor falar que não tem interesse, quando o réu falar que não tem interesse. Ponto. Os dois, ambos, manifestaram no sentido do desinteresse da realização da audiência. Acabou a história. Ou a segunda hipótese, quando o litígio não admitir autocomposição. Perfeito? Agora, olha só, continuando aqui. Outra observação importante. Foi marcada a audiência, o comparecimento é obrigatório. Então, assim, houve audiência, vamos colocar na tela para eles aí. O comparecimento é obrigatório à audiência. Foi marcada a audiência? Não tem jeito. Tem que estar lá. Ah, mas eu falei que eu não queria. Não me interessa. Não faz diferença para mim. Não interessa. O comparecimento é obrigatório, seja a parte autora ou ré. Obrigatoriamente tem que comparecer. Seja o autor, seja o réu. Não tem essa. A ausência injustificada é considerada um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o cara não comparecer, o cara não ir para a audiência, isso é considerado um ato ofensivo à atividade jurisdicional. Haroldo, o que isso resulta? É aspecto prático. E é que você toma cuidado. Não compareceu à audiência sem apresentar nenhum tipo de justificativa, simplesmente não foi porque não foi, multa de até 2% sobre o valor da causa. E essa multa se reverte para o Estado. Não é para a parte contrária, hein? O comparecimento é obrigatório a essa audiência. Vou colocar em negrito aqui. Haroldo, não fui para a audiência. Revelia? Claro que não. Não ir para a audiência acontece o quê? Multa. Não ir para a audiência é causa de multa. 334, parágrafo 8º do CPC. Seja a parte autora, seja a parte ré. Isso é considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça e você vai tomar uma multa de até, não é de 2%, até 2% sobre o valor da causa. Percebeu bem isso? E um outro ponto para a gente fechar esse tópico aqui de audiência, mas já estou te dando aqui a letra, os pontos mais importantes aqui para você ficar ligado, é você entender o seguinte. Quando que será audiência de conciliação? Quando que será audiência de mediação? O Código estabelece um critério preferencial. Como assim preferencial?
será conciliação quando, olha só, será conciliação quando não existir vínculo prévio entre as partes. Joga na tela para eles aí, por favor, para eles poderem ler o que eu estou escrevendo. Será conciliação quando não existir vínculo prévio entre as partes. Entende isso? Nunca houve nenhum tipo de litígio entre as partes. Nunca houve um histórico de problemas entre as partes. Eu nunca tive na minha vida. Só que você estava dirigindo seu carro, fez uma manobra, bateu no meu carro. Só isso. Nesse caso, audiência de conciliação. Haroldo, mas quando que vai ser mediação? A gente vai ter mediação, seguinte hipótese. O contrário, quando tiver vínculo anterior entre as partes. A mediação será quando existir um vínculo anterior entre as partes. Existir um vínculo prévio entre as partes, um vínculo anterior entre as partes. Pensa, por exemplo, ação de alimentos. Você concorda que existe um vínculo anterior precedente entre as partes? Claro, eles tiveram um filho, pô. Tiveram um relacionamento. Divórcio, briga entre vizinhos, briga entre condôminos. Qual é a preferência? Que seja marcada uma audiência de mediação. Então toma cuidado, tá? Tem gente que acha que conciliação e mediação é tudo a mesma coisa. Claro que não, tá? São institutos completamente diferentes. Eu vou marcar uma conciliação preferencialmente quando não existir vínculo prévio entre as partes. Deixa eu colocar na tela para vocês aí. Haroldo, onde eu acho isso aí? Vai lá, pega teu código. Você vai achar isso no artigo 165, parágrafo 2º e 3º do CPC. Aonde você encontra essa diferenciação? Você vai encontrar lá no artigo 165, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil. Agora, presta atenção. É um critério preferencial. Não é um critério obrigatório. É um critério preferencial. Haroldo, mas eu não entendi. Como assim é um critério preferencial? Simples. Se na comarca, por exemplo, não tiver mediador suficiente, se lá na comarca, por exemplo, não tiver mediadores, não tiverem mediadores suficientes, o juiz pode marcar conciliação quando era caso de mediação? Claro que pode. Sem problema nenhum. A ideia do código é meramente sugestiva. Prestem atenção nisso. O código está sugerindo que se adote esse critério. Mas se não for realizar esse critério, isso não gera nulidade. Se não for adotado pelo magistrado esse critério, isso não gera nulidade no processo, tá? Presta bastante atenção nisso. Fica ligado nisso, tá? Perfeito? Vamos passar para outro tema. Então já matamos aqui a audiência. Quero falar com vocês outro tema agora. Um tema também muito comum na prova é perguntar sobre citação. Até porque recentemente houve uma alteração no Código de Processo Civil e essa alteração ainda não foi perguntada. Então, estou na expectativa que vai ser na prova de vocês, né? Então, estou nessa expectativa que vai cair isso na prova de vocês, né? Então, vamos lá. Fica atento aí. Quem sabe a gente mata mais uma questãozinha de prova aí. Então, vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre citação, tá? Então, vamos colocar primeiro aqui as modalidades de citação. Quando a gente fala em citação, a gente tem que entender que nós temos, digamos assim, dois grandes grupos. O primeiro grupo que são as chamadas citações pessoais ou citações reais. O que é uma citação pessoal ou real? Citação pessoal ou real é aquela que eu tenho certeza que o réu recebeu a citação. Você não tem dúvida, não tem margem para isso. Então, olha só, a citação pode ser por e-mail, pode ser pela via postal, pode ser por oficial de justiça, pode ser pelo comparecimento espontâneo ao processo. Então, 4 formas que você tem aqui de citação pessoal. Então, o cara vai ser citado por e-mail, pode ser pelos correios, postal, né? Oficial de justiça ou comparecimento espontâneo.
E aí você tem um segundo grupo, que são as chamadas citações fictas ou presumidas, que são hipóteses que eu não tenho certeza absoluta se o réu foi citado, mas não tem outra solução. Não tem jeito. Vai ser a citação por edital ou a citação por hora certa. Eu presumo que o cara leu o edital. Ah, Haroldo, mas ninguém leu o edital. Mas eu sinto muito. Por isso que eu só posso fazer essa citação em situações excepcionais. O primeiro ponto é esse. Tá? E aí, veja. A regra no processo civil é que a citação se dê, obviamente, de maneira pessoal. Não faz sentido você, digamos assim, banalizar a citação ficta. Concorda comigo? Isso não tem nexo, né? Então, a regra é que o sujeito seja citado pela maneira pessoal. E entre as citações pessoais, o código estabelece uma preferência. E aí que nós vamos ter a novidade aqui. Eu quero que vocês fiquem atentos e peguem aí no teu código, o artigo 246 do CPC. Tá? Vou subir para vocês uma telinha e aí vocês vão entender aqui. Ó. A regra preferencial é a citação por e-mail. Artigo 246 do CPC. Então, joga na tela para eles aí. Tá? Pega teu código de processo civil, vê se o seu código de processo civil está alterado, redação dada pela lei. E aí, olha aí, ó, esse tem no teu código, lei 14.195 de 2021. Ó, lei 14.195 de 2021. Essa lei estabeleceu que a preferência é que as pessoas sejam citadas pelo e-mail. Mas, Haroldo, como é que é? Basta eu indicar na petição inicial o e-mail, já pedir a citação e vamos embora e bola para frente? Não, claro que não é assim. Pega o artigo 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Agora vamos lá, vamos organizar aqui. No prazo de 2 dias. Então, olha só, tem aqui a petição inicial. Dei entrada na minha petição inicial. O cartório viu que a citação aqui pode ser por e-mail. O que ele faz aqui? 2 dias contados da decisão que a determinar. Então, apresentei minha petição inicial. O juiz determinou a citação, ou seja, o famoso cite-se. Lembra disso? Qual o prazo do cartório para citar o cara por e-mail? Para enviar o e-mail para o cara? 2 dias. Sempre dias úteis. 2 dias úteis. Para o cartório enviar o e-mail. Agora presta atenção. Por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Presta muita atenção nisso, tá? Não é no e-mail da sua cabeça. 2 dias, vou botar uma setinha aqui, ó, para o cartório, ó, cartório enviar e-mail ao citando no endereço indicado pelo citando ao judiciário. Então, veja que a lei está estabelecendo aqui um dever do citando manter cadastros atualizados perante o Poder Judiciário. Eu quero que você entenda que não é um e-mail da sua cabeça. O e-mail que você acha, vou botar na petição inicial o endereço que eu sei que é do cara de e-mail e vou pedir dessa forma. Não é assim, não. O citando, ele tem que se cadastrar, ó, endereço indicado, tá errado aqui, né? Indicado pelo citando ao judiciário. Qual o prazo do cartório? 2 dias. 2 dias, tá? E aí, veja, enviei, o cartório enviou, o citando, ele tem 3 dias, presta atenção, 3 dias, sempre úteis, para quê? Para o citando, o réu, confirmar o recebimento do e-mail. Abre e-mail. Então, 3 dias úteis para quê? Para o citando confirmar o recebimento do e-mail. Tempo pra caramba, né? Pra você abrir um e-mail, né? Pelo amor de Deus. Tempo com sobra para você abrir o seu e-mail. E-mail esse que você se cadastrou no Poder Judiciário. E-mail esse que você se cadastrou
para receber citações. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis vai gerar algumas consequências. Então, veja, a gente tem que separar aqui a conversa. Dei entrada na petição inicial, o juiz autorizou o cite-se. O juiz deu uma decisão autorizando a citação. Então, o juiz autorizou a citação. Cite-se. Mandou citar. Qual o prazo do cartório? 2 dias. Qual o prazo para o citando abrir esse e-mail? 3 dias. Agora veja, pode acontecer algumas coisas. Primeira hipótese. O citando não confirma o recebimento. Então, primeira hipótese, né? O réu, o citando, não confirma o recebimento do e-mail. Pode acontecer? Pode. O cara pode não receber, pode cair no spam. Nesse caso, o que vai acontecer? Deverá ser tentada a citação por outros meios pessoais. Como assim? Correios, oficial de justiça. Entendeu isso? Esperar o comparecimento. Outras formas. Tentar citar o cara de outro jeito. Caso não confirme, temos que tentar citar o cara por outros meios. Perfeito? E aí presta atenção, tá? Na primeira oportunidade que esse cara vier ao processo, então tá, foi citado por outro meio. Na primeira oportunidade do citando no processo, deverá expor a justa causa para não ter confirmado o e-mail. Então, na primeira oportunidade que esse cara vier no processo, ele está obrigado a justificar por que ele não abriu o e-mail. Sob pena de multa de até 5% sobre o valor da causa. Então, a lei deu uma apertadinha no cara aí. Ele está obrigado, na primeira oportunidade que ele vier ao processo, justificar, explicar por que ele não recebeu a citação. Dever dele. Ele tem o dever de explicar o motivo, a razão dele não ter aberto o e-mail. Não tem solução, ele tem que explicar o motivo. Tá? Ele está obrigado a justificar a razão, o motivo de não ter confirmado o e-mail. Ah, porque eu não abri o e-mail. Ah, porque eu não tive acesso. Ah, porque caiu no spam. Ele vai ter que provar o que aconteceu. Haroldo, o cara confirmou o e-mail. O prazo já começa de imediato? Preste atenção. Ou pode acontecer uma segunda situação. A primeira hipótese, coloquei aqui, o citando, não confirma o recebimento. Tô tranquilo? Segunda hipótese. O citando confirma o recebimento. Presta atenção. O prazo não é imediato, hein? Presta atenção. O citando confirma o recebendo e-mail. O que a lei fez aqui? Deu uma colher de chá, para não ser muito rápido, muito imediato. Olha aí, artigo 231, inciso 9 do CPC. 5º dia útil após a confirmação, começarão os eventuais prazos. Vamos supor que ele está sendo citado para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Então, entende aqui. Ele tem 5 dias úteis para, a partir de então, começar o prazo para ele apresentar sua defesa. Vamos recapitular toda essa conversa aqui. Dei entrada na minha petição inicial. Perfeito? O juiz cite-se o réu. Qual o prazo do cartório? 2 dias para o cartório lá, um serventuário, um técnico,
Pum, disparar o e-mail para o cara. Acabou. Maravilha. Foi lá, disparou o e-mail para o sujeito, pronto, resolveu a história. Maravilha. Quantos dias esse cara tem para confirmar o recebimento? 3 dias. Haroldo, o cara não confirmou. Tá, e agora eu não sei se ele recebeu ou se não recebeu. Bem, não tem solução. Temos que tentar citá-lo por outros meios. Citação pessoal, oficial de justiça, correios, edital, seja o que for. Citou, na primeira oportunidade que ele vier ao processo, ele está obrigado a justificar os motivos de não ter confirmado a citação por e-mail. Claro isso? Não, Haroldo, ele confirmou o recebimento nos 3 dias. O dia que ele confirma, começa o prazo? Claro que não. O que vai acontecer? Confirmou o recebimento, aí você começa a contar 5 dias úteis. Então, por exemplo, ele confirmou o recebimento na segunda. Você vai pegar terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias úteis. Pula sábado, pula domingo, segunda. Terça-feira é o primeiro dia do prazo de contestação. A lei deu um intervalo de 5 dias úteis, 5 dias, que é um intervalo que a lei deu aqui. 5º dia útil para a partir daí começar eventual prazo para ele. Ficou claro isso? Presta bastante atenção nesse ponto, tá? É importante você estar ligado e estar atento a isso, tá? Então, o sujeito vai ter aqui o prazo normal dele, prazo normal para ele apresentar a contestação. Só que a contagem vai se dar no prazo de 5 dias a contar da confirmação do recebimento. Perfeito isso? Boa? Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com vocês, eu acho também que é importante a gente bater um papo aqui, é a citação por edital. Volta e meia, Banga faz uma perguntinha sobre citação por edital. E aí você só ouviu falar, né? Mas não conhece, né? Citação por edital, artigo 256, 257 do CPC. Pode jogar na tela para eles aí. Citação por edital. Primeiro ponto. Quando que eu tenho citação por edital? Presta muita atenção. Quais são as hipóteses de citação por edital? Primeira hipótese. Quando eu tiver um réu em local incerto ou não sabido. O cara desapareceu. O cara está em local incerto ou não sabido. Agora presta atenção. Obrigatoriamente tem que ter sido esgotadas as tentativas de localização do réu. Ah, eu não sei onde ele mora, vou pedir logo a citação para edital. Claro que não. Não é assim que a banda toca, não. Óbvio que não. Não é desse jeito. Perfeito? O réu está inacessível. Seja de maneira física, ele mora num lugar absolutamente inacessível, exemplo clássico, favela, ou foi para ser citado em outro país e a rogatória foi recusada. Entende isso? Lembra de citação por carta rogatória, quando eu vou citar a pessoa que mora em outro país? Quando eu fui citar a pessoa que mora em outro país. Entende isso? Foi expedida uma rogatória para esse país e não se consegue achar o cara. A rogatória foi recusada pelo país, não foi cumprida. Perfeito? Terceira hipótese. Quando eu tenho um réu desconhecido. Essa aqui é ótima, tá? As pessoas sempre se embolam nessa. Exemplo, ação de uso capião. Propriedade no Brasil, por exemplo, ela é registral. Tem que estar no RGI, senão você não é proprietário. Seu nomezinho tem que estar na matrícula perante o Registro Geral de Imóveis. Se seu nome não estiver lá, você não é proprietário. Bem, eu estou no imóvel há 20 anos, na posse mansa e pacífica, procurei um advogado que era ajuizar uma ação de uso capião. Beleza. Vou lá no Registro Geral de Imóveis, do local do imóvel, para tirar uma certidão para ver quem é o proprietário. Aí vem lá dizendo, ó, esse imóvel não tem matrícula. O imóvel é irregular, não tem matrícula. Não tem como saber quem é o proprietário.
Vou ajuizar uma ação de uso capião, como é que eu faço? Não tem como, né? Como é que eu vou ajuizar uma ação de uso capião se eu não sei quem é o proprietário? Você vai ajuizar uma ação de uso capião em face de um réu desconhecido, que vai ser citado por edital. Uma ação de uso capião em face de um réu desconhecido. E aí, veja, presta atenção. Como é que vai funcionar essa citação por edital? Então, ó, olha aqui, ó. Apresentei minha petição inicial na tela para eles aí, ó. Distribuí a petição inicial. Aconteceu uma dessas 3 hipóteses que eu mencionei. Joga para eles na tela, por favor, aí. Aconteceu uma das hipóteses da citação por edital. Pronto, tá aí. O que vai acontecer? O juiz vai determinar a publicação de editais. O edital é uma convocação, tá? Publicação de edital eletrônica, tá? Não existe mais em jornal de grande circulação. Não é que não exista. Não se usa mais. Só em comarcas do interior, comarcas muito peculiares, com situações muito diferenciadas, que não tem uma internet adequada. Mas a regra hoje não é mais em jornal de grande circulação, hein? Publica onde? DJE, Diário de Justiça Eletrônica. Acabou. E aí começa um prazo de 20 a 60 dias. Corridos. Olha aí, ó, olha que lindo para a prova. Um prazo de 20 a 60 dias corridos. Para aguardar ver se o réu comparece ao processo. Passou esse prazo, começará aqui, ó, um prazo de mais 15 dias. Que é o prazo para quê? Para contestação. Já foi perguntado em prova 300 vezes, hein? Quando que começa o prazo de contestação na citação por edital? Prazo de contestação na citação por edital começará assim que transcorrido o prazo fixado pelo juiz, de 20 a 60. Um prazo é na sequência do outro. Então, veja, publicou o edital, não é publicação em jornal mais, publicação eletrônica, prazo de 20 a 60 dias corridos. Passou esse prazo, começa o prazo de contestação. Passou o prazo de 15 dias para contestação, o cara não contestou, revelia. E aí toma cuidado, não acabou ainda não, tá vendo como é cheio de detalhe, né? Revelia. O juiz está obrigado a nomear o chamado curador especial, que nada mais é do que a Defensoria Pública, que vai ter a intimação dela aqui pessoal, prazo em dobro, tá? Como qualquer defensor público, tá? Então, ó, intimação da Defensoria Pública, tá? Intimação pessoal para todos os atos do processo, prazo em dobro e ainda pode apresentar contestação por negativa geral. Muitos detalhes, né? Ficou revel, tendo sido citado por edital, obrigatoriamente, não tem escapatória, tem que nomear curador especial. Quem é esse curador especial? O curador especial é a Defensoria Pública. O defensor público atuante no órgão da Defensoria, obrigatoriamente ele vai ser intimado para vir ao processo fazendo a defesa desse cara. Perfeito? Beleza? Vamos caminhar, galera. Muita informação, né? Muitos assuntos, mas é isso. A gente tem que... É um desafio, não é um desafio? Vamos lá. Me desafiaram, estou desafiando vocês aí. Ó. Vamos lá. Vamos falar do principal recurso no processo civil. Vamos falar aqui sobre a apelação. Tá? Um dos principais recursos no processo civil. E eu quero falar com vocês aqui uma relação da apelação, vou botar aqui, ó, versus agravo de instrumento. Tá? 2 recursos importantíssimos no processo civil. Vocês têm que dominar, vocês têm que conhecer. E aí eu quero que vocês peguem. Bota na tela cheia para eles aí, por favor. 1009 acumulado com 1015 do Código de Processo Civil. 1009, parágrafo 1º, acumulado com 1015 do CPC. Então, olha só.
Vou explicar para vocês uma série de questões aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Foi apresentada a petição inicial, API, o processo está tramitando, está rolando aqui. Ao final, vai ser dada a sentença. Ótimo. Veja, todas as decisões que o juiz for dando ao longo do processo, sem encerrar com o processo, são as interlocutórias. Então, cada tracinho desse aqui é uma decisão interlocutória que ele foi dando. Cada tracinho desse aqui é uma decisão interlocutória que o juiz foi dando. Vamos botar exemplos aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó, isso aqui é uma decisão sobre tutela provisória. Decisão sobre tutela provisória. Tá aí. Essa aqui, ó, é uma decisão sobre gratuidade e justiça. Essa aqui é uma decisão que te aplicou uma multa. Tá? Falamos de várias hoje. O cara não comparecer para audiência, o cara não confirmar o recebendo e-mail, tá bom? E essa aqui é uma decisão de indeferimento de prova testemunhal. Pronto, tá aí. 4 decisões interlocutórias. Veja, como que eu sei se é admissível agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória? Você vai ter que olhar o rol do artigo 1015, rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Olha lá, tem previsão no 1015 de agravo de instrumento contra a decisão de tutela provisória e contra a decisão de gratuidade? Sim, 1015 primeiro, 1015 5. Você vai achar. Se tem previsão lá, qual o recurso cabível? Agravo de instrumento. É assim que você tem que pensar. Qual o recurso que vai ser o cabível? Agravo de instrumento. Só se admite agravo de instrumento se a decisão interlocutória estiver prevista no artigo 1015. Haroldo, tem previsão de decisão de multa no artigo 1015? Não tem. Tem previsão de decisão de indeferimento de prova testemunhal? Não tem. O que você faz? Por enquanto, nada. Quando sair a sentença, contra a sentença, você vai interpor a apelação. Lembrando, a apelação é sempre dirigida ao juízo de primeiro grau, sempre ao primeiro grau, e dentro dessa apelação você pode impugnar vou botar aqui, 1, sentença, 2, sentença e interlocutórias não previstas no 1015. Você vai fazer uma preliminar dentro da sua apelação, impugnando essa decisão interlocutória. Ou 3, somente a decisão interlocutória não prevista no 1015. Entende isso? Quando você interpuser a sua apelação, você pode impugnar a sentença e a interlocutória não prevista no 1015 ou somente a decisão interlocutória. Olha que interessante. Você tem uma relação muito próxima entre a apelação e o agravo de instrumento. Há uma relação muito próxima entre a apelação e o agravo de instrumento. Recapitulando, quando será admissível agravo de instrumento no nosso ordenamento? Será admissível agravo de instrumento quando a interlocutória estiver prevista no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Será admissível agravo de instrumento quando a interlocutória estiver prevista no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Estando previsto no 1015, será admissível agravo de instrumento. Pronto. Acabou. Você vai admitir, nesse caso, agravo de instrumento. Haroldo, não está prevista no artigo 1015. O que eu faço? Espera, calma, deixa ele ser ansioso. O processo vai caminhando. Quando for dada a sentença, você vai interpor a apelação. Dirigida ao juízo de primeiro grau. Primeiro grau, tá? Dirigida ao juízo de primeiro grau. E nessa apelação você pode impugnar só a sentença e essa interlocutória não prevista no 1015, ou até mesmo só a interlocutória.
ou até mesmo só a decisão interlocutória. E aí preste atenção no detalhe aqui, só para a gente fechar essa parte de apelação. Interpus a apelação, ótimo. Agora tem outro ponto aqui, ó, mais uma setinha aqui nessa história. O juiz aqui vai receber a apelação, intimar a parte contrária para contra-razões. E aí presta atenção nesse item. Ó. 3 pontos. Ó. Então, primeiro, receber a apelação, intimar a parte contrária para contra-razões. Terceiro item, remeter ao tribunal sem juízo de admissibilidade. Não há juízo de admissibilidade no primeiro grau, hein? Presta muita atenção nisso, tá? O magistrado, lá no primeiro grau, quando ele recebe a apelação, ele não faz juízo de admissibilidade, hein? Ele remete o recurso direto ao tribunal sem fazer qualquer juízo de admissibilidade, se o recurso é adequado, se o recurso está certo, se o recurso está errado, nada disso. Não há juízo de admissibilidade direto no tribunal. Perfeito isso? Beleza? Outro ponto, galera, quero matar mais 2 pontos com vocês, para a gente fechar. Um outro ponto é a defesa na execução. Quero conversar com vocês sobre as defesas do executado. Então, vamos lá. Defesas na execução. Vamos colocar aí na tela para vocês. Defesas do executado. Vamos lá. Veja, nós temos 2 tipos de execução. Então, nós temos o cumprimento de sentença, que é com base no título judicial. Tá aí. Cumprimento de sentença, sempre fundamentado em um título judicial. E a defesa do cara qual é? A impugnação ao cumprimento de sentença. 525 do CPC. O cara vai apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Qual o prazo? 15 dias após o prazo para pagamento. 523 acumulado com 525 do CPC. Então, o cara tem aqui, ó, 15 dias para apresentar a impugnação após o prazo de 15 dias para pagamento. Não se exige garantia do juízo para a sua admissibilidade. Haroldo, eu posso apresentar a impugnação mesmo sem apresentar depósito, sem pagar o valor que eu devo? Pode. Nenhum problema. Não exige garantia do juízo para a sua admissibilidade. Não possui efeito suspensivo automático. Salvo se o juiz atribuir efeito suspensivo. Que aí você depende de 3 requisitos. Requerimento, o cara tem que pedir. Probabilidade do direito, mais risco de lesão. Terceiro ponto. Então, requerimento, probabilidade do direito, mais risco de lesão e garantia do juízo. Presta atenção para você não embolar tudo. Não tem efeito suspensivo. Perfeito. Mas o juiz pode dar? Pode. Desde que haja requerimento, o cara prove, demonstre, apresente a probabilidade de direito legado e um risco de lesão. E, além disso, apresente garantia do juízo. Cuidado, gente. A garantia do juízo não é requisito para a admissibilidade da impugnação. É requisito para obtenção de efeito suspensivo. Não mistura as coisas. De novo, a garantia do juízo não é requisito para a admissibilidade da defesa, mas para atribuição de efeito suspensivo. Ou então você tem um processo de execução, que é aquele com base no título extrajudicial.
que é aquele com base no título executivo extrajudicial. E aí veja, qual a defesa no título extrajudicial? Embargos à execução. Eu fiz besteira aqui. Peraí. Ó, qual é a defesa? Embargos à execução. 914 do CPC. A defesa cabível são os embargos. Como que eu me defendo na execução? Apresentando embargos. Impugnação é no cumprimento de sentença. Prazo, 15 dias a contar da juntada do comprovante de citação. 915 do CPC. E aí o restante, tudo igual, ó. Não exige garantia do juízo para a sua admissibilidade. Segundo, não possui efeito suspensivo automático, salvo se o juiz atribuir efeito suspensivo. Tá claro isso? Salvo se o juiz atribuir efeito suspensivo. Que vai exigir, vou botar de novo aqui, tá? Requerimento. Segundo, probabilidade do direito afirmado mais risco de lesão. Terceiro, garantia do juízo. 3 requisitos cumulativos. É o único ponto que é igual à impugnação. Tá aí, ó, quadrinho comparativo para vocês. Vocês vão tirar a questão de prova daí. Com certeza. Você vai matar a questão de prova disso aí. Quais são as defesas típicas do executado? Impugnação ou embargos? A impugnação utilizada sempre no cumprimento de sentença, embargos utilizados sempre no processo de execução. Pegou? Impugnação, cumprimento de sentença, título judicial. Embargos, processo de execução extrajudicial. Beleza? E aí, para fechar, outra dica também infalível para vocês é nós falarmos sobre a impenhorabilidade do bem de família. Pega aí. Lei 8.009 de 90. Famoso bem de família legal. Ele vai jogar na tela para vocês aí. Famoso bem de família legal, para vocês poderem acompanhar. Lei 8.009 de 90. O que é o bem de família legal? Sempre que eu for meu único imóvel e esse único imóvel for utilizado como moradia, em regra ele é impenhorável. Então, ó, é meu único imóvel, tem que ter esses 2 elementos. Só tenho esse. Ah, eu tenho outros imóveis, então não é bem de família. Acabou. Em regra, é impenhorável. Aí toma cuidado com isso aqui, ó. Salvo. Artigo 3º. Alguns exemplos que a prova sempre coloca. Toma cuidado como exemplo, tá? Ó, dívida de alimentos. Dívida de alimentos penhora o único imóvel? Sim, penhora o único imóvel. As chamadas obrigações próprio terreno. Você lembra disso? Condomínio, IPTU, penhora o único imóvel. Fiador no contrato de locação. Assumiu fiança em contrato de locação? Um abraço. Já era. Alto risco de perder seu imóvel. Não tem essa. Alta chance de você ter dor de cabeça, né? Fiança é um troço que não tem nada para dar certo, né? Tem tudo para dar errado, tá? E aí quero colocar para vocês 2 súmulas. Súmula 364 do STJ. 364 do STJ. Presta atenção, pessoas solteiras, casadas, divorciadas, união estável, união homossexual,
afetiva, todas possuem bem de família. Não interessa quem está ocupando imóvel. Todas possuem bem de família. Súmula 486 do STJ. Bem de família alugado e o aluguel se reverte para manutenção impenhorável. Então, veja, súmula 364. Quando você fala em bem de família, abrange pessoas solteiras, abrange pessoas casadas. Não tem essa. Haroldo, eu não estou morando mais no imóvel, meu bem de família está alugado. Sem problemas. Se esse aluguel se reverte para a sua manutenção, lindo. Também é bem de família. Ele também será impenhorável. Beleza, galera? Gente, era esse papo que eu queria bater para vocês. Peguei os principais pontos que a banca cobra. Foca nisso, dá uma estudada, eu tenho certeza que você vai tirar a questão de prova daí. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, até a próxima.